Aleluia. Irmãos, eu quero compartilhar com você hoje sobre a ressurreição. Aleluia. Nós estamos lá, né, presos no bom sentido da palavra em Filipenses 2, né, do 5 ao 11. E eu decidi não ter pressa para sair, porque realmente a palavra é poderosa, né? Então nós estamos falando começamos falando sobre o exemplo de Cristo, que é o que Paulo fala nessa porção, mas o exemplo de Cristo é dividido nesses 5 aspectos, né? Que primeiro fala então da sua pré-existência, segundo da encarnação, terceiro da morte, quarto ressurreição e quinto ascensão. Então hoje, né, o meu planejamento era semana passada falar de morte e ressurreição, mas quando eu estava finalizando, eu disse, eu não vou conseguir falar de morte e ressurreição, vou falar só da morte. E aí eu comecei a planejar falar da ressurreição, e como os irmãos têm visto, eu tenho falado sobre 3 aspectos em cada ponto, né? Ou seja, o modelo de Cristo, a experiência de Cristo, falando também sobre a nossa experiência, a partir da experiência de Cristo, e esse aspecto também como uma expressão do plano de redenção. Só que, mesmo que eu não consegui falar de morte e ressurreição, vou falar de ressurreição hoje, mas não vou conseguir falar de tudo sobre a ressurreição. Então vou conseguir falar só da experiência de Cristo na ressurreição. Na próxima semana eu vou falar da nossa experiência, e na outra ainda nós vamos falar do plano de redenção, porque, irmãos, a palavra de Deus, ela é muito poderosa. Ela desperta algo em nós fantástico, é ela que salva, é ela que transforma, é ela que edifica, é ela que fortalece, a palavra que cura, a palavra que liberta, irmãos, a palavra de Deus. E hoje então eu quero falar sobre a ressurreição, mas eu tenho mais uma novidade para os irmãos. Eu sempre pensei num modo de nós edificarmos a igreja de uma maneira mais direta. Não direta no sentido do relacionamento, mas em relação à palavra. E eu orei por muitos anos para o Senhor nos dar uma maneira disso acontecer. Obviamente nós nos reunimos nas celebrações e nós reunimos nos GCs. Hoje, né, nós estamos, eu acho, no 4º ano, eu acho, do plano de leitura. E esse ano eu tenho visto quantos irmãos têm despertado ainda mais para a leitura da palavra, e nós temos lido a palavra de Deus de uma maneira sistemática, ok? Isso é muito importante. Então, né, se você ainda não participa do nosso plano de leitura, você deve participar. São 4 capítulos por dia. Depois que você entra nessa perspectiva, você não consegue parar mais, irmãos, porque é poderosíssimo, é isso que alimenta. Mas em relação à palavra também, há muitos anos atrás nós tínhamos, né, um compartilhamento único, né, entre todos os GCs. Depois de um tempo nós percebemos que deveria ser algo espontâneo, no sentido do quê? No sentido de cada reunião de GC perceber aquilo que nós estamos recebendo e esse compartilhamento acontecer. Mas de um tempo para cá eu percebi que o Senhor estava nos direcionando novamente a nós termos uma unidade enquanto a compartilhamento, ok? E aí eu comecei a escrever as mensagens, né? Sempre eu escrevo as mensagens, ou antes de pregar, ou depois de pregar. Fico tudo arquivado lá, né? Na minha nuvem, ali. E aí eu comecei a escrever, e o Senhor começou a ministrar no meu coração que nós deveríamos compartilhar novamente uma unidade de compartilhamento. E aí eu fui escrevendo e percebi, nas últimas semanas já começamos, né, a fazer um material, um PDF, alguns já receberam. E aí hoje você vai receber não só o material, o PDF da mensagem, mas nós vamos iniciar hoje com uma revista semanal, irmãos. E essa revista ela vai se chamar Igrejando. É uma palavra que eu carrego há muitos anos. É uma palavra que não existe, né? Igrejando é uma conjugação verbal incorreta, intencional, porque ela representa para mim a vida da igreja, algo em movimento, algo compartilhado. E nessa revista, né, você vai receber a palavra da semana, vai estar ali. Você vai receber ali também o calendário do devocional da semana. Você vai receber a nossa agenda da semana. Algo vai ser poderoso. E eu creio, nós vamos cada semana, nós vamos melhorar isso, até que essa revista ela seja uma revista impressa, e você possa receber todo domingo essa revista. Então os irmãos que são membros já estão recebendo ela no grupo aí. Pode abrir o seu WhatsApp, agora pode mexer no telefone, no seu WhatsApp aí,
e já faço o compartilhamento dela nos grupos de GC. E ela não tem a palavra inteira, né, irmãos, que eu prego. Eu faço um resumo daí e passo para você. Porque se eu for escrever a palavra inteira, vai dar um livro, né, se eu for compartilhar toda a palavra. Então, é um resumo. Para quê? Para você não simplesmente acompanhar a pregação, mas para você ler, reler, compartilhar, e todos os irmãos do GC também tenham acesso a isso, e lá no dia da reunião do GC, o compartilhamento da mensagem será poderosíssimo, amém, irmãos? Então você que já recebeu, abra aí, você líder, já compartilhe nos grupos dos GCs, para que nós possamos ter essa unidade na edificação. E também junto com isso, nós sempre disponibilizamos também o áudio da mensagem, da ministração. Eu creio que isso vai sendo gerado no nosso meio, vai gerar uma grande multiplicação, amém, irmãos? Aleluia. Filipenses capítulo 2, vamos lá mais uma vez, para Filipenses. Filipenses então nos mostra o propósito de Deus na nossa vida, que é nos tornar cartas vivas do Senhor, cartas vivas de alegria, é o título da nossa série de Filipenses. E aqui em Filipenses 2, 5 a 11, como eu falei, nós vemos esse exemplo de Cristo, esse modelo para todos os cristãos, e nesse modelo para todos os cristãos, nós vamos ver esses 5 aspectos, e hoje nós vamos falar sobre a ressurreição, e eu quero ler com você então Filipenses 2, versículo 9 até o versículo 11, abra sua Bíblia aí, do capítulo 2, versículo 9 ao 11, Filipenses 2, do 9 ao 11, diz assim: por isso Deus o exaltou à mais alta posição, e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Diga amém. Aleluia. Então, irmãos, a ressurreição, ela é uma resposta à morte. Então esses 5 estágios, eles estão numa sequência, que estão interligados, não há uma divisão aqui, há somente agora uma separação para um melhor entendimento. Então a ressurreição, a ressurreição é uma resposta de Deus à morte de Cristo, e nunca podemos esquecer que essa morte acontece, a maneira que acontece essa morte. Então Paulo, ele é enfático ao dizer, é morte, Jesus obedeceu até a morte, então a causa da morte é a obediência de Cristo. Eu sei que talvez em algum momento você achou que a morte de Cristo é porque pessoas mataram a Cristo, mas a morte aqui Paulo está dizendo que é por conta da obediência de Cristo. Então Jesus morreu por conta da obediência, ele morreu, e aí Paulo mostra a morte. Que morte é? Morte de cruz. Então esses 3 aspectos da morte são inseparáveis, e para nós entrarmos aqui na ressurreição, nós precisamos de considerar a morte, porque a ressurreição, então, ela é uma resposta à morte de Cristo, resposta de Deus à morte de Cristo. E nesses 3 versículos que nós lemos aqui, do 9 ao 11, está implícito aqui, tanto a morte quanto a ressurreição. Então quando nós falarmos, a ressurreição quanto a ascensão, nós vamos falar de ressurreição, está aqui, vamos falar de ascensão, vai estar aqui. Só que o 9 então, ele vai dizer que Deus exaltou a Cristo. Então essa palavra exaltar, ela sugere a ressurreição. Exaltou, sim, elevou dos mortos. Existem outros versículos que vão mostrar isso aqui, que Deus não deixou Jesus no Hades, Deus não deixou Jesus na morte, mas Cristo foi exaltado da morte, Cristo foi levantado por Deus, Cristo foi exaltado por Deus por conta da sua obediência. Aí depois do versículo 11 nós vamos ver o texto dizendo que toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor. Você vai ver que esse é quase que o final da história, em relação à ressurreição. Então é como se um título de Jesus ganhou um título, aqui mostra o triunfo de Cristo em relação à morte. O triunfo é, Jesus Cristo foi feito Senhor.
Jesus Cristo foi feito Senhor, a ponto do texto dizer que todo joelho vai se dobrar e toda língua vai confessar que Jesus Cristo é o Senhor. E isso fala da ressurreição. Então a experiência de Cristo, irmãos, está ligado com isso, algo que Deus fez a partir da morte. Ressurreição, ela se torna então uma proclamação, guarde isso, a ressurreição é uma proclamação daquilo que Deus fez em Cristo, daquilo que Cristo realizou e do resultado da obra, que é a nossa justificação. Então, quando nós falamos de ressurreição, nós não estamos falando de uma palavra somente. Quando nós proclamamos a ressurreição, nós não estamos falando somente da ressurreição como um ato isolado. Quando nós estamos falando da ressurreição, nós estamos trazendo junto todo o plano, método, propósito e perfeita execução daquilo que aconteceu no Calvário. Porque a ressurreição, irmãos, ela é uma proclamação de sucesso. A ressurreição é a celebração que o plano foi cumprido, o propósito foi alcançado, o método foi perfeito e a execução foi perfeita. Uau, ele finaliza. É uma proclamação de que deu certo. É uma proclamação de que todo o processo, todo o momento, todas as partes, todo o plano, toda a execução deu certo. E aí quando nós comparamos agora a ressurreição com a morte, aí lembra como que a morte ela vai finalizando? Lembra que semana passada eu falei da analogia da escada? Ou seja, Jesus ele começa a descer, e a descida ela é vertiginosa, mas a subida ela é muito mais impactante que a descida. Da mesma maneira que ele desceu, eu gosto de Paulo, fala em Efésios 4, da mesma maneira que ele que desceu, ele também subiu. Então se ele desceu vertiginosamente, ele subiu abruptamente. A subida, a ressurreição, ela foi muito mais poderosa comparada à morte. E aí nós vamos ver que a ressurreição, irmãos, ela é Deus declarando como um selo de validação, concedida pelo próprio Deus, é Deus aprovando. Você, não sei se você já teve a experiência, se você não teve, você vai ter. Eu não tive e creio que eu vou ter um dia, e se não tiver, eu já vi quem teve, que é de comprar um carro zero, aleluia. Você já viu que os carros zero, ele tem uns selos no lado, no vidro? Sabe como é que é o nome daqueles selos? É selo, não, eles chamam de ok. Então é o ok do carro, é um selo de qualidade do carro, ok, essa parte ok, essa outra parte ok, essa outra parte ok, é um selo de ok, é um selo de qualidade, de que o carro está ok, ele está dentro da qualidade da produção do carro. Então ele é um selo de aprovação, ele é um selo de validação. A ressurreição é um selo de validação concedido por Deus, porque a obra é perfeita, Cristo é perfeita. A ressurreição é como um selo de autenticação, de que a obra ela tem a maior e mais qualidade que poderia existir na possibilidade. A ressurreição então, irmãos, ela é uma proclamação de que Deus ficou satisfeito, de que Deus está satisfeito e de que Deus estará eternamente satisfeito com a morte de Cristo. A ressurreição, irmãos, ela é como se fosse o amém de Deus. Sabe que o amém ele é muito poderoso. Você sabe o que significa amém, né? Sim, isso significa sim. Amém significa sim, assim seja, eu concordo, eu recebo. Então quando você ouve alguém falando, você diz amém, você está concordando, você está recebendo, você está algo espiritual, você está recebendo algo espiritual. E o amém, ele é, o amém de Deus é a ressurreição, do que? Daquilo que Cristo disse na cruz. Quando Cristo disse na cruz, está consumado, a ressurreição é o Pai dizendo, amém, eu valido, eu selo, eu comprovo, está consumado. Mas a ressurreição, ela não é somente esse selo, a ressurreição ela é uma proclamação também, proclamação do selo,
mas ela é uma proclamação do triunfo de Cristo. A ressurreição é uma proclamação universal da vitória de Cristo. Então eu quero falar da ressurreição nesses dois aspectos, como um selo de validação de Deus em relação a Jesus, e como uma proclamação de triunfo da vitória de Cristo. São duas coisas que não são separadas, elas estão juntas, mas as duas coisas que eu acredito que elas são importantes de nós entendermos ou acessarmos ela. O primeiro, o selo de validação, está ligado com o versículo 9, Deus o exaltou, Deus ressuscitou. E a proclamação do triunfo de Cristo está ligado com o final, para que toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor. Amém, irmãos? Então, primeiro, a ressurreição como uma declaração de validação. Partindo da morte, obediência até a morte, morte de cruz, nós vamos entender que o quê? Que a morte não é o final da história. A morte não é o final da história. Porque Deus ressuscita Cristo dos mortos. Então a morte, preste bem atenção, os termos são muito importantes, e os detalhes. A morte, ela não foi desfeita. A morte, ela foi vencida. Porque se a morte fosse desfeita, seria a mesma coisa daquela expressão que atualmente é utilizada, passar pano, né? Diz, fulano fez, vamos passar um pano que ele fez. Ou seja, vamos esconder o que ele fez. Mesma coisa, vamos passar um pano no pecado de Adão. Aí o pecado não existiria. Não, o pecado aconteceu, e a morte aconteceu também. A morte não foi desfeita, ela existe, mas ela foi vencida. Deus em Cristo venceu a morte. Por isso que Paulo fala em outro momento que a morte foi tragada pela vitória. Mas que vitória? A vitória de Cristo na cruz do Calvário. E por isso eu e você podemos declarar hoje o título dessa mensagem: onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, a tua vitória? Porque ela foi vencida na cruz do Calvário. E qual que é a prova dessa vitória? A ressurreição. A ressurreição é a prova da vitória. Mas aí vamos voltar para que essa prova se torne prática na sua vida. Quando nós olhamos para o sacrifício de Jesus, nós vamos ver que o sacrifício de Jesus é perfeito. E havia duas coisas que precisavam ser resolvidas. A palavra de Deus chama de expiação e propiciação. Então, dois termos que parecem ser complicados, mas não são, eles estão juntos. Expiação não é espiar, no sentido de ficar espiando. Expiação está ligado com cobrir e remover. Expiação. Propiciação está ligado com aplacar ou afastar a ira. Então, qual que é a necessidade do pecador? É que os pecados sejam cobertos e a ira seja aplacada. A necessidade do pecador é que os pecados sejam cobertos, ou melhorar, os pecados sejam cobertos, a culpa seja removida e a ira de Deus seja afastada. Essa é a necessidade da humanidade. Essa é a necessidade de qualquer pessoa, porque desde que o pecado ele foi coberto, não tem mais culpa, a culpa foi removida. Se não tem mais pecado, não tem mais culpa, por que Deus está irado comigo? Deus não está mais irado, a ira foi afastada, a ira de Deus foi aplacada. E o que acontece depois? O relacionamento de reconciliação acontece. Por isso que hoje eu posso ter a convicção que eu tenho acesso a Deus, que Ele é o meu Pai, e eu sou o filho amado de Deus. Mas isso por conta do quê? Do sacrifício de Jesus. Isso por conta do quê? Por conta do sangue de Jesus. O sangue de Jesus, irmãos, ele é perfeito. Jesus é o sacrifício perfeito. Só que esse sangue, inicialmente, ele não é para nós. Primeiro, esse sangue foi para o próprio Deus. No Antigo Testamento, descreve o ritual litúrgico de como acontecia a tentativa de perdão dos pecados. Ou melhor, tentativa não, acontecia o perdão, mas ele era temporário.
Então precisava de trazer um cordeiro. Esse cordeiro tinha que ser perfeito. Ele não podia ter mancha, ele não podia ter ruga, ele não podia ser manco, ele não podia ter só um olho, não, ele tinha que ser perfeito. Ele tinha que ser de um ano perfeito. Então levava o cordeiro até o sacerdote. O sacerdote agora, ele fazia o quê? Ele revisava o cordeiro, para ver se o cordeiro era perfeito. O cordeiro então, ele olhava as partes do cordeiro, o cordeiro, não, esse cordeiro ele é perfeito, não tinha mancha, não tinha ruga, não era manco, não era nada, ele era perfeito, ponto. O que acontecia? Sacrifício do cordeiro. O cordeiro era sacrificado, só que aquele cordeiro era sacrificado no lugar de quem estava oferecendo. Então eu estou oferecendo um cordeiro, para quê? Para me substituir na morte. Então aquele cordeiro, ele era um substituto de quem? Do pecador. Então eu tenho pecado, eu que tenho que ir para o sacrifício, mas a liturgia é que eu tinha que levar um cordeiro, um animal para ser sacrificado no meu lugar. Esse cordeiro ia lá e era sacrificado. Só que o seguinte, eu era perdoado do pecado que eu tinha cometido. Só que se no outro dia eu cometesse outro pecado, tinha que oferecer sacrifício de novo. Oh, irmãos, imagina se fosse hoje, hein? Coitado, haja cordeiro, né? Haja cordeiro. Imagina, fui lá discutir com a minha sogra, oferece um cordeiro. Voltei para casa, discuti com a minha esposa, meu Deus, pega outro cordeiro. Voltei, discuti com o vizinho, cordeiro de novo. Saí de carro, recém entreguei o cordeiro, foi feito sacrifício, saí de carro, alguém atravessou de carro na minha frente, já xinguei ele, meu Deus, outro cordeiro. Era assim. Então, nós íamos andar com os cordeiros no porta-malas, certamente, né? Já ia vender o kit cordeiro. Está entendendo? Por quê? Porque o pecado, irmãos. Tinha um sacrifício que ele era pela comunidade toda, por Israel todo, chamado de dia da expiação. Até hoje acontece, até hoje tem esse dia. Não acontece do mesmo jeito porque não tem o templo, mas chamado de Yom Kippur, o dia da expiação. Esse dia era diferente. Nesse dia era um sacrifício para todos. E quem fazia esse sacrifício não era um sacerdote qualquer, era o sumo sacerdote. O sumo sacerdote, a Bíblia diz que era Arão, primeiro, Arão. Então é o seguinte, na verdade eram dois animais. Um era lançado no deserto, que esse é o bode expiatório, viu o nome que interessante. Ou ainda Azazel, outro dia eu vou falar especificamente dele. Ele ia para o deserto, levava os pecados longe. Mas o outro ele era sacrificado. Só que antes, preste atenção, antes do sumo sacerdote sacrificar esse animal e oferecer o sangue do animal, esse sumo sacerdote tinha que fazer um sacrifício pelos pecados dele. Por quê? 3 aspectos tinham que acontecer. O sangue tinha que ser aceito, o cordeiro tinha que ser aceito, mas o sacerdote também tinha que ser aceito. Porque se o sacerdote não fosse aceito, quando ele entrasse para fazer o sacrifício, ele morria. Porque não pode oferecer sacrifício em pecado. Porque o sumo sacerdote era um pecador igual nós. Então era um pecador oferecendo sacrifício por outro pecador. Não funciona. Então ele tinha que fazer um sacrifício por ele mesmo, um ritual por ele mesmo, para depois agora ele pegar o animal e pegar o sangue desse animal e agora ele oferecer para perdão da nação toda. Então nós estamos falando o que, irmãos? Nós estamos falando dessa tríplice aceitação de Deus. Se o sacerdote é aceito e o cordeiro não é aceito, não tem perdão para a nação. Se o cordeiro é aceito e o sacerdote não é aceito, não tem perdão para a nação também. Então o sumo sacerdote ia lá, fazia um sacrifício por ele mesmo, pegava o animal, fazia o sacrifício,
Aí pegava o sangue do animal, tinha todo um procedimento, né? Em outro momento a gente pode até explicar todos os detalhes. Mas ele pegava o sangue desse animal e ele adentrava no tabernáculo. O tabernáculo ele tinha 3 partes: o átrio onde era feito o sacrifício, no altar do holocausto de bronze. Tinha o segundo momento, que era o lugar santo, mas aonde ele levava o sangue era lá no terceiro ambiente, no mais íntimo, no mais profundo, chamado Santo dos Santos. Lá no Santo dos Santos tinha a Arca da Aliança, que ela era de acácia banhada de ouro, mas o sangue era aspergido na tampa dela, na tampa da Arca da Aliança, que se chamava propiciatório. Ele era de ouro maciço, tinha 2 anjos assim, de ouro para o meio. Dentro da Arca da Aliança estavam as tábuas da lei, a vara de Arão e um pouco de maná. O sumo sacerdote entrava ali com o incenso que ele tinha preparado no lugar santo, trazia aquele incenso, é mais ou menos a máquina de fumaça, para os irmãos entenderem, mas bastante fumaça, mas não era esse incenso, esse aqui não, esse aqui eu acho que não era aceito, não tenho certeza. Oferecia o incenso, e ele aspergia o sangue, estando purificado, o sangue do Cordeiro perfeito, um sangue puro, na tampa do propiciatório. E aí a nuvem vinha, a palavra diz que a presença de Deus vinha. Deus vinha e olhava aquele sangue. Se Deus olhasse aquele sangue, e Deus desse o selo de ok para o sangue, desse o selo de ok para o sumo sacerdote, os pecados da nação eram perdoados. Irmãos, imagina a cena. O sumo sacerdote vai entrar com sangue, mais ou menos que nem Copa do Mundo, né? Ainda não está na parte mais emocionante da Copa do Mundo, né? Mas ontem eu fiquei nervoso, eu sei que todo mundo ficou também. Outra pregação. Mas é a Copa do Mundo, está ali, perdão dos pecados da nação toda. Arão está lá se preparando, e aí vinha aquela apreensão: cara, será que Adão fez o sacrifício certinho por ele mesmo? Será que Arão pegou o sangue e passou certinho nos lugares? Será que Arão está com a veste correta por baixo? Será que ele lembrou de botar a veste de linho por baixo? Será que ele lembrou de botar a veste certa? Será que ele amarrou certinho aquela fitinha que fica em tal lugar? Será que ele está com a roupa aqui? Será que ele não está suado, Arão? Não podia ter suor. E o povo está lá pensando, porque é o perdão de uma nação toda. Arão é o representante. E agora será que ele é? E aí daqui a pouco eles olhavam para o cordeiro que foi morto. Será que aquele cordeiro era puro? Será que ele era perfeito? Será que aquele cordeiro não tinha uma perna mais curta que a outra? Será que ele tinha 100% de visão nos 2 olhos? Olha os detalhes, era tudo, tinha que ser perfeito, irmãos. Será que era desse jeito? Será que aconteceu? Será que Arão pegou a quantidade de sangue suficiente para aspergir 7 vezes na tampa da arca? Ou será que só vai dar 6, 5? Oh, irmãos, aqui já dá vontade do cara se atirar para o pecado já. Imagina a apreensão. Só que tinha um detalhe: como que sabe se deu certo ou não? Não tinha VAR na época, não tinha uma câmera dentro do Santo dos Santos mostrando se vai dar certo. Como que sabia? Quando o sumo sacerdote voltava, porque se ele não tivesse puro, ele morria lá. Se o sangue não fosse aceito, ele morria lá. A roupa do sumo sacerdote, ela tinha pequenas sinetas embaixo, na barra. Então quando ele caminhava, aquela sinetinha dava um barulho. Então tu imagina, o sumo sacerdote entrou com sangue lá dentro, e o clima de Copa do Mundo. Só que ninguém estava gritando, todo mundo estava: vamos ouvir se a sinetinha está balançando. Se a sinetinha está balançando, nós estamos no jogo ainda. E vamos ouvir. Não, a sinetinha balançou. E ó, escuta, parou de balançar, eu acho. Meu Deus, será que ele morreu? Balançou de novo. Ele está vivo. Não, agora acho que ele já aspergiu umas 3 vezes o sangue. Ele se mexeu para a direita agora. Ó, fica quieto. Aí as crianças no meio, imagina, fica quieto, cara. E vai, se mexeu. Oh, irmãos, eu fazendo isso aqui, meu coração já está aqui.
Imagina, todo mundo na apreensão, olhando, será que vai, será que não vai, será que vai, será que não vai, será que vai dar, será que Deus vai aceitar, será que nós vamos ser perdoados, será que nós vamos ser perdoados, será? E esse perdão durava 1 ano, era de ano em ano tinha que fazer isso, será que vai dar, será que vai dar, será que vai dar, daqui a pouco, ó, escuta a sineta, batendo, aí agora a sineta vai ficando mais alta, e o sumo sacerdote sai do santo dos santos, sai do lugar santo, ele aparece no átrio, e a torcida de Israel vibra, perdoado. Ô irmão, sabe por que tudo isso aconteceu lá? Porque essa é a ressurreição, o dia que aquela tumba abriu, o dia que Jesus Cristo sai da tumba, a palavra diz que Ele é o nosso sumo sacerdote. Quando Jesus ressuscita, Deus está declarando: o sacrifício foi aceito, o sangue foi aceito, mas o sumo sacerdote foi aceito, perdoado. Irmão, se fosse por 1 ano estaria muito bom, né? Mas lá em Hebreus o texto diz que o sangue de touros e bodes não eram suficientes para promover expiação completa e para promover propiciação eterna, mas o sangue do Filho de Deus, o sangue do Cordeiro de Deus, perfeito e sem pecado, ele foi aceito por Deus, os pecados foram perdoados, o sangue foi para expiação completa, plena, perfeita, e a propiciação foi cumprida. Nossos pecados foram perdoados, os de ontem, os de hoje, os de amanhã, e a ira de Deus foi aplacada, foi afastada, não só hoje, mas para todo sempre, eternamente. A ressurreição é o selo de Deus, é o selo de Deus, que Jesus Cristo é perfeito, como o Cordeiro, como o sacrifício, o sangue é perfeito, e Ele como sumo sacerdote é perfeito, irmãos. Por isso Deus o exaltou, Deus o exaltou da morte, Ele obedeceu até a morte, e morte de cruz. Por isso Deus o exaltou, ou seja, Deus o ressuscitou, porque Ele é perfeito, Ele é suficiente, irmãos. Então preste atenção em mim, a convicção de que você é perdoado, não é porque você se sente perdoado, a convicção de que você é aceito por Deus, não é porque você está feliz, não, hoje eu estou tão bem com Deus, sabe, consegui fazer minha oração de manhã, essa semana eu fui na oração com o GC, fiz o jejum, nossa, eu estou tão bem com Deus, nossa, é um sentimento de ser aceito, de ser amado. Irmãos, isso tudo vai acontecer, vai produzir, mas a convicção de que você é perdoado, amado e aceito por Deus, deve ser a ressurreição de Cristo. Quando eu e você cantamos aqui, levantamos as nossas mãos e bradamos que Ele ressuscitou, é toda essa realidade que você está evocando. Eu sou perdoado, Ele é suficiente, Deus ficou satisfeito com Jesus, o sangue é perfeito, Ele foi aprovado por Deus. Se você olhar Jesus, em todo momento, a palavra de Deus nos mostra que Ele, antes no Antigo Testamento, Ele seria aprovado. Jesus nos evangelhos diz que Ele é aprovado. Lembra que Pedro diz? Varão perfeito, aprovado por Deus. Só que ali Pedro diz que Ele era aprovado por Deus por conta dos milagres. Isso já era maravilhoso, maravilhoso demais. Jesus foi aprovado por Deus por conta dos milagres, mas não somente pelo poder de fazer milagres, mas pelo poder que era por conta dele ser perfeito. Porque lembra que a perseguição em relação a Jesus era por quê? Porque ele fazia milagres. Lembra que os religiosos falavam? Ele faz milagres por Beelzebu, ele faz milagre por demônio. Por quê? Porque Jesus dizia: não, eu sou o Filho de Deus. Então, no segundo aspecto aqui, que a ressurreição agora, ela não somente é um selo de aprovação de Deus, mas agora ela é uma proclamação do triunfo de Jesus.
eu escolhi 3 aspectos de que a ressurreição mostra que Jesus, ele é o Filho de Deus, o Messias prometido, e que ele foi feito Senhor, que ele é o Senhor Jesus Cristo. E aí, o aspecto de Jesus ser o Filho de Deus, a validação final, ou ainda a proclamação triunfal, ela mostra que Jesus Cristo de fato é o Filho de Deus, algo que ele já dizia que era. Nós lemos nos evangelhos, você lembra, Jesus fala em 2 momentos específicos, o Pai fala em relação ao Filho. Lembra no batismo de Jesus, João Batista? O céu se abriu, uma voz disse: esse é o meu Filho amado. Mateus 17, na experiência da transfiguração, Pedro, Tiago e João estão ali, Jesus ele transfigura, e aparece Moisés e Elias falando com ele. Pedro fica apavorado, vamos fazer 3 barracas aqui, uma para cada um, ou seja, ele coloca Jesus de maneira igual a Moisés e Elias. Aí a voz do céu, o Pai diz: não, esse é o meu Filho amado, a ele vocês devem ouvir. Então, o Pai falava que ele era o Filho, Jesus falava que ele era o Filho, as obras de Jesus demonstravam que ele era o Filho. Lembra que ele dizia: eu não falo nem as minhas palavras, mas eu falo as palavras que o Pai diz para mim falar. Só que a validação final, não validação, mas aqui na verdade a prova pública, que Jesus de fato era o Filho de Deus, ela acontece na ressurreição. E aí, irmãos, nós precisamos entender aqui, isso aqui é um aspecto importante. A cruz, ela foi ressignificada na ressurreição. A cruz, ela foi ressignificada na ressurreição. E aqui nós entendemos, começamos a entender o triunfo de Cristo na cruz. Porque antes da ressurreição, a cruz era símbolo de morte. Mas após a ressurreição, ela significa vida. Antes, ela era vergonha e desprezo, agora ela é poder e triunfo. Antes a cruz representava pecado e condenação, agora ela representa redenção e justificação. Antes a cruz era sinal de culpa e maldição, agora ela é sinal de perdão e libertação. Antes a cruz apontava para derrota e tristeza, mas agora ela aponta para vitória e alegria. Ou seja, a cruz foi ressignificada. Então por isso que nós não celebramos morte, nós celebramos vida. Por conta do quê? Da ressurreição. Por isso que o dia que você estiver em um evento fúnebre, e eu estiver falando, você nunca vai me ouvir celebrando a morte. Por quê? Porque a cruz ressignificou a morte. A morte agora se tornou vida. Por isso que Jesus diz diante de Lázaro, quando Marta e Maria estão chorando apavorados, ele diz: gente, aquele que crê em mim, mesmo que ele esteja morto, ele viverá. Porque a morte, ou ainda a cruz, ressignificou a morte. Por isso que nós não celebramos a morte, nós celebramos a vida. Por isso que nós não celebramos o pecado, nós celebramos o perdão. Por isso que nós não celebramos a condenação, nós celebramos a redenção. Por isso que nós não celebramos a derrota, mas nós cremos na vitória em Cristo Jesus. E aí Jesus, por conta da cruz, Deus o ressuscitou. E ele dizia, o Pai dizia que Jesus, ele é o Filho de Deus. Mas agora, após a ressurreição, nós vamos ver essa prova se tornando pública. E eu quero ler 2 textos rapidamente. O primeiro está lá no Salmos capítulo 2, versículo 7. Ele é um dos salmos mais utilizados no Novo Testamento, que diz assim: proclamarei o decreto do Senhor, ele me disse, tu és o meu filho, eu hoje te gerei. Esse versículo, ele pode ser aplicado tanto à encarnação, que é o nascimento de Jesus, mas se nós observarmos o contexto do Salmo 2,
E se nós observarmos aonde ele é usado no Novo Testamento, nós vamos ver que está falando de ressurreição. Porque a expressão, eu hoje te gerei, ela está falando de ressurreição. Não quer dizer que Jesus se tornou o Filho de Deus na ressurreição, mas quer dizer que a ressurreição é a proclamação pública e eterna que de Jesus Cristo é o Filho de Deus. Jesus não tornou filho quando ele nasceu, e Jesus não tornou filho quando ele ressuscitou, não, mas a ressurreição é uma proclamação pública, isso que nós precisamos de entender, uma proclamação pública, que Jesus é o Filho de Deus. Outro texto, Romanos 1, versículo 4, Paulo diz, e que mediante o Espírito de santidade, preste atenção, foi declarado Filho de Deus com poder, pela sua ressurreição dentre os mortos, Jesus Cristo, nosso Senhor. Então esse versículo deixa claro que a ressurreição foi essa declaração da filiação de Jesus, só que o texto diz que ele foi declarado Filho de Deus com poder. Jesus foi declarado Filho de Deus com poder, não está dizendo poder para ressuscitar, mas o poder que Jesus recebeu, no sentido de autoridade, na ressurreição. Por quê? Porque ele obedeceu até a morte, e morte de cruz. Então, a ressurreição, ela é essa declaração pública que Jesus é o Filho. É como a morte, ela fosse o caminho para a manifestação pública da autoridade do Filho de Deus, porque ele obedeceu até a morte, e morte de cruz. Então na ressurreição, Jesus foi declarado Filho de Deus com poder. Poder do quê? Autoridade do quê? Autoridade sobre a morte. Ele venceu a morte como o Filho de Deus, e a ressurreição é a proclamação desse triunfo, irmãos. Então a ressurreição é a proclamação do triunfo de Jesus como Filho de Deus, aquele que tem autoridade sobre a morte. Por isso que o Filho tem autoridade. Se você ler Hebreus capítulo 1, diz que o Filho tem autoridade. Se você ler Colossenses capítulo 1, diz que ele tem toda a autoridade. Mateus 28, eu recito mais na frente, Jesus diz, eu recebi toda a autoridade no céu, na terra e embaixo da terra, porque ele ressuscitou, o Filho de Deus ressuscitou com poder sobre a morte, diga amém. Mas também mostra que Jesus Cristo é o Messias prometido. Cristo é uma palavra em grego que quer dizer ungido. É a mesma coisa que Messias, é uma palavra em hebraico que quer dizer ungido. E as profecias diziam que Deus enviaria o Messias, Deus enviaria o seu Cristo. E a ressurreição é a proclamação de que Jesus é o ungido de Deus, o Cristo, o Messias prometido. Nós olharmos no Antigo Testamento, nós vamos ver que Deus promete enviar o Redentor, o seu ungido. Então, as profecias, e quando nós chegarmos nos profetas agora, na leitura, principalmente Isaías, vai mostrar que o ungido de Deus, o Cristo de Deus, ele viria, que ele sofreria, mas que ele triunfaria. A ressurreição não é um arranjo de Deus de última hora. A ressurreição, ela está dentro do plano de Deus, da redenção da humanidade. Jesus não veio para simplesmente morrer. Lembra? Paulo está nos falando em Filipenses de uma trajetória. Pastor, então quer dizer que Jesus sabia que ele ia morrer? Claro que ele sabia. Obviamente ele sabia, porque é para isso que ele veio. Se houvesse, nós falamos, se houvesse um diálogo entre o pai e o filho na eternidade, seria o pai dizendo, filho, eu preciso que tu desça, eu preciso que tu morra, eu preciso que tu obedeça, mas obedeça até a morte, morte de cruz, mas depois tu vai ressuscitar. Pastor, quer dizer que Jesus já sabia que ele ia ressuscitar também? É claro que ele sabia, irmãos. Por quê? Porque Jesus é Deus.
É que a gente acha que o plano de Deus é que nem o nosso, né? Tem que ter o segundo plano. Ou ainda o segundo plano é não ter nenhum plano. A gente vê na hora. Não, irmãos, não é assim que funciona. Pastor, mas se houvesse erro no plano? Não, é por isso que é Deus que tem que vir resolver. Porque Deus não erra. Porque Deus não falha. E se Jesus existisse, não tem como ele existir, porque ele é o próprio Deus, ele é um com o Pai. Irmãos, até nisso Deus pensou. Por isso que nenhum homem conseguiu cumprir com o plano de Deus. Por isso que Adão falhou, por isso que Noé falhou, por isso que Abraão falhou, e porque nós falhamos também. Porque por isso que nós não dependemos para relacionar com Deus o nosso comportamento. É por isso que Deus se faz homem. É por isso que Deus promete: o ungido vai vir, o Cristo vai vir, o Messias vai vir. Eu vou enviar o filho da mulher, o filho da virgem. Ele virá, ele vai morrer, ele vai sofrer. Isaías diz: ele vai sofrer. Ele vai ser desfigurado em forma humana. Não vai dar para conhecer nem que é uma pessoa. Mas ele vai ressurgir, ele vai ressuscitar. Oh, irmãos, se você olhar na história, quantos homens de Deus sofreram demais, né? A galeria dos homens da fé ali em Hebreus. Tem uns que o escritor diz assim: não, tem uns que eles não eram dignos do mundo, perderam a cabeça, foram esquartejados, o corpo arrastado. Se você olhar os documentários da história dos mártires da igreja, você vai ver as atrocidades que fizeram. Lembra dos filmes que aparecem lá do gladiador? Lembra? Jogados os cristãos, e ali os leões comiam. Nós falamos aqui quando estávamos pregando sobre Esmirna, lembra? A pessoa morria queimada, viva, queimada. Uau, mas eles eram o Messias? Não. Mas eles morreram por amor a Deus, sim. Mas nenhum deles ressuscitou para não morrer mais. Só teve um que morreu e ressuscitou para nunca mais morrer. Pastor, mas no Antigo Testamento mostra: o filho da viúva ressuscitou. No Novo Testamento mostra: Lázaro ressuscitou. Mas eles morreram de novo. Mas o Cristo, o Messias, ele morreu, ele ressuscitou e ele está vivo. Quando você canta que ele está vivo, porque ele vive, irmãos, talvez você nunca entendeu a profundidade disso aqui. Quando nós dizemos porque ele vive, é porque ele morreu, ele ressuscitou para nunca mais morrer, porque ele venceu a morte. Onde está a morte, a tua vitória? Aleluia! Oh, irmãos, a morte não pôde contê-lo, não pôde, a morte não conseguiu, porque ele é o Messias. Atos 17, 31, pois estabeleceu um dia em que há julgar o mundo com justiça, por meio do homem que designou, e deu provas disso a todos, ressuscitando dentre dos mortos. Atos 13, 34 ao 37, o fato de que Deus o ressuscitou dos mortos, para que nunca entrasse em decomposição. Isso aqui fala do Salmo 16, é declarado nessas palavras: eu lhes dou as santas e fiéis bênçãos prometidas a Davi. Assim ele diz noutra passagem: não permitirás que o teu santo sofra decomposição. Aí Pedro diz: tendo pois Davi servido ao propósito de Deus, em sua geração ele adormeceu, foi sepultado com seus antepassados, e o seu corpo se decompôs. Mas aquele a quem Deus ressuscitou não sofreu decomposição. O Messias, o Cristo, o ungido de Deus, não sofreu decomposição, porque a ressurreição, irmãos, a ressurreição, essa aqui é a poderosa. A ressurreição, ela é a assinatura de Deus, dizendo: ele é o Messias prometido. Deus assinou declarando: ele é o Messias prometido. E finalizando, a ressurreição é a proclamação do triunfo de Deus em Jesus, declarando que Jesus Cristo é o Senhor. A ressurreição deixa claro que a morte não é o fim da linha, irmãos, mas um limite que foi rompido. A morte reinou até a cruz, mas o Filho de Deus,
o Messias prometido, rompeu o seu domínio e a venceu. Por isso nós podemos declarar: onde está a morte, a tua vitória. A ressurreição é o triunfo de Cristo, e por causa desse triunfo, Deus o fez Rei e Senhor sobre todas as coisas. Cristo, Ele recebeu uma manifestação pública da glória conquistada, por meio da sua obediência radical, até a morte e morte de cruz. Preste atenção agora, isso aqui é importantíssimo demais. A proclamação, a ressurreição, é uma proclamação, é essa manifestação pública de uma glória que Jesus Cristo conquistou. Aí a pergunta é: pastor, mas Jesus já não tinha glória? Tinha, Ele tinha glória, só que o texto diz que Ele fez o quê? Ele abriu mão da sua glória. Lembra da ilustração da roupa? Ele tirou a roupa de glória e se vestiu da humanidade. Só que a ressurreição, Ele recebe glória, só que Ele não recebe a mesma glória, Ele recebe uma glória muito maior. Tem uma profecia no Antigo Testamento que diz assim, em relação ao templo, mas o Senhor me falou que ela está falando sobre Jesus, que diz assim, que a glória da segunda casa será maior que a da primeira. A glória da segunda casa, da ressurreição, é maior que a da primeira. Ele venceu a morte, Ele recebeu toda a autoridade, por isso Jesus declara: toda a autoridade foi-me dada no céu e na terra. Ou ainda, toda a autoridade que Ele recebeu autoridade em decorrência da sua humilhação, na obediência da cruz, porque a morte não pôde detê-lo. Ele é o Filho de Deus, o Messias prometido, e agora é proclamado Senhor. Jesus abriu mão da manifestação visível da sua glória, a fim de receber, por meio da obediência, a manifestação pública da glória conquistada na redenção. E desta forma, então, eu e você entendemos que a glória é maior agora, a glória de Jesus é maior. Por isso o texto de Filipenses 2, versículo 9 ao 11 diz: por isso Deus o exaltou à mais alta posição, e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. A ressurreição conferiu, testificou, selou o nome de Jesus, uma manifestação do nome de Jesus, uma manifestação pública da glória e da autoridade do nome de Jesus. Ele não recebeu um novo nome, é o mesmo nome, só que a morte e ressurreição desvendou a plenitude do poder do nome de Jesus. Por isso, em Atos 3, quando aquele paralítico vem pedir, lembra? Para João e Pedro, estão indo ao templo, ele está lá, e ele vai lá e pede o que para Pedro e João? Uma moeda, uma esmola. E aí Pedro diz: olha, ouro e prata eu não tenho para te dar, mas uma coisa eu tenho, o nome de Jesus. No nome de Jesus tu levanta e anda. Pedro pegou na mão dele, ele levantou e saiu saltitando. Irmãos, há poder no nome de Jesus. Mas por que há poder no nome? Por conta disso aqui, Deus o deu o nome. Por que Deus deu o nome? Por que tem autoridade nesse nome? Porque Ele venceu a morte, Ele obedeceu até a morte, morte de cruz, e a morte não pôde detê-lo, porque Ele é o Filho de Deus, Ele é o Messias prometido, o sacrifício perfeito, o sangue perfeito, o sumo sacerdote perfeito, e a morte não pôde detê-lo. Então Ele, de maneira abrupta, foi ressuscitado. Deus o ressuscitou, e quando Deus o ressuscitou, Ele o revestiu de uma glória maior que Ele tinha antes. Por quê? Porque Ele conquistou pela obediência radical até a morte, e morte de cruz. E Deus fez o que com Ele? Deus: eu vou te dar um nome agora, meu filho, há um nome que eu te dou agora, e nesse nome todo joelho tem que dobrar, e esse nome toda língua tem que confessar que Ele, o Jesus, o Filho de Deus, o Messias prometido, Ele é Senhor.
Isso vale para quem, pastor? Para nós? Sim. Por isso que nós declaramos o nome de Jesus. Por isso que nós cantamos, quão lindo esse nome é. Ah, lindo esse nome é. Quão lindo é o nome de Jesus. Porque Ele é lindo? Porque a morte Ele vencesse, o véu Ele rompesse, e Ele está vivo. Mas a autoridade, ela foi dada também no céu. Quando nós falar da ascensão, irmãos, nós vamos subir também. Vai ser aquela música, não sei se o céu desceu, ou a igreja subiu, mas nós vamos ver anjo para tudo que é lado. Oh, irmãos, o Senhor vai nos dar a glória que Ele recebe quando Ele entra, quando Ele rompe. Irmãos, que coisa linda. Mas Ele nos deu um nome agora. Colossenses, Paulo diz que Deus nos deu o nome de Jesus. Para a igreja, está aqui o nome. Uau. Só que a autoridade está no nome. Então, diante de qualquer circunstância, o que eu e você devemos fazer? Se exercitar muito? Falar muito? Não, nós temos que falar o nome. Diante da enfermidade, o que eu faço, pastor? Eu tenho que consultar um médico. Pode consultar, mas antes declare o nome. Pastor, diante da dificuldade financeira, o que eu tenho que fazer? Jogar no tigrinho? Não. Porque o tigrão vai te pegar. Você tem que falar um nome. Pastor, eu estou sentindo de novo os mesmos sentimentos e pensamentos das crises de ansiedade que eu já tinha. O que eu faço? Declare o nome. Pastor, eu estou me sentindo depressivo, melancólico. Pastor, uma opressão sobre a minha vida. O que eu faço? Eu acho que eu vou trocar de terapeuta. Pode trocar, faça o que você quiser, mas antes declare um nome. Eu declaro o nome de Jesus. Só que quando você declara o nome, irmãos, não é declarar o nome por declarar o nome. Um dia eu fui chamado de herege quando eu falei isso, alguns anos atrás. Tá bom, eu falei de uma maneira não errada, equivocada, não consegui transmitir. Só que eu disse que não adiantava ficar falando o nome de Jesus, em nome de Jesus, 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 que nada ia acontecer. Mas eu estava querendo dizer que não adianta eu falar o nome de Jesus se eu não entendo o que está no nome de Jesus, o poder que é no nome de Jesus. Se eu não entender tudo isso aqui que eu acabei de falar para você, por que tem poder no nome de Jesus? Então é o tanto que eu falo o nome de Jesus, pastor. Quantas vezes tem que falar o nome de Jesus para eu ser curado? Não é quantas vezes você falar. Às vezes você fala, mas não entendeu o que tem nesse nome. Qual que é o poder desse nome? A gente fala às vezes o nome, né? E aí esse é o problema, que algumas expressões tão poderosas, de tão faladas, elas vão perdendo o seu poder. Não permita isso. Nós precisamos santificar o nome do Senhor. Então qualquer coisa, né? A gente pega alguém, fulano, Larissa, faz um arroz. Não, em nome de Jesus vai dar certo. Aí eu tenho prova na escola hoje, em nome de Jesus eu vou bem. Não tem problema nenhum, é que tem, né, esse vocabulário crentez. Desde que você não permita que isso aqui se torne vão. Desde que o nome de Jesus não torne uma figurinha no seu WhatsApp só. Quando você fala o nome de Jesus, você tem que entender que você evoca toda essa obra. Você evoca a morte, a obediência até a morte. Você evoca as profecias. Parece que evoca, está falando de demônio, né? Mas não é. Evoca a palavra correta, mesmo que eu estou usando. Quando você fala o nome de Jesus, sabe o que você está fazendo? Você está declarando, proclamando, você está dizendo, as profecias do Antigo Testamento se cumpriram e são verdadeiras. O que Deus falou pelos profetas, o que Deus falou através da lei dos profetas, o que Deus falou através do Filho, o que Filho fez na vida, o que o Filho fez na vida, que foi conduzido à morte, obediência até a morte, morte de cruz, e lá na cruz não foi o final, a cruz foi só o reinício de uma vida invencível. Ele desceu, mas sim, Ele subiu, e Ele venceu a morte, e Deus selou com a ressurreição, e Deus proclamou o triunfo de Cristo sobre a morte. Então o nome de Jesus é poderoso, há poder no nome de Jesus. Todo joelho se dobrará, e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, irmãos. Então o que você precisa saber? A revelação do nome. O apóstolo Paulo ora para os Efésios. Gente, eu oro de joelho. Paulo diz, eu me coloco de joelho para vocês.
Eu me coloco de joelho diante de Deus por vocês. Para quê? Para que vocês tenham um espírito de sabedoria e revelação, o pleno conhecimento do Filho. Quando Paulo está dizendo pleno conhecimento do Filho, o que ele está dizendo? Ele veio, ele foi prometido, mas ele veio, e quando ele veio, ele obedeceu. E quando ele obedeceu até a morte, e essa morte de cruz. Mas ele não ficou na morte, ele não foi, o corpo dele não foi para decomposição. Deus o ressuscitou dos mortos, e Deus o revestiu de uma glória maior. Como? Deus o deu um nome, que está acima de todo nome. A ressurreição, irmãos, é a proclamação pública de que Deus, a proclamação pública de Deus, de que Jesus Cristo é o Senhor. Jesus Cristo é o Senhor sobre o que? Tudo. Ele é o Senhor da minha vida, é o Senhor da nossa vida. Mas Jesus é o Senhor. Colossenses Paulo diz que Ele é o cabeça de todo principado e potestade. Ele é a autoridade máxima. Ele é a autoridade máxima sobre todas as coisas. E eu e você precisamos ter a revelação do nome, para declararmos o nome. Porque quando nós declaramos o nome, o que acontece? Algo sobrenatural acontece. Sabe o que acontece quando uma pessoa é curada? É o nome de Jesus que é manifesto. Mas não é que ele foi manifesto na hora, não, ele manifestou aquilo que manifestou na ressurreição. Porque o que é enfermidade se ela não é morte, irmãos? Enfermidade é morte. Então quando você ora, é por isso que nós oramos o quê? No nome de Jesus. Só que se eu não tenho a revelação do que representa o nome de Jesus, irmãos, eu não vou ter fé para crer que aquela enfermidade vai ser curada. Estou dando o exemplo da enfermidade. Está entendendo? Então eu vou orar, mas eu não sei. Vou pegar um demônio manifesto. Se eu não tiver a revelação do nome de Jesus, o que eu vou fazer? Eu vou tentar expulsar o demônio a soco. Botar o pé no pescoço da pessoa que está possessa e dizer para sair o demônio. É claro que ele vai sair. É obviamente que ele vai sair. Não é por força nem por violência, mas pelo nome do Senhor. Ah, pastor, mas meu marido não é assim. Tem que ter força, tem que ter uma violência. Não, irmãos, é pelo poder do nome. Então por que nós oramos no nome de Jesus? Por isso nós profetizamos no nome de Jesus. No nome de Jesus. Mas não com aquela expressão vazia, com convicção. Porque eu tenho a revelação do nome, que Ele venceu a morte, Ele ressuscitou dos mortos. Então eu declaro o nome de Jesus, o nome de Jesus, a autoridade do nome de Jesus. Eu verbalizo o nome de Jesus. Eu oro sobre os meus filhos e declaro em nome de Jesus, ele é abençoado, em nome de Jesus ele é guardado. Eu oro pelo meu casamento, você ora pela sua vida, você ora, declara, profetiza, baseado no nome de Jesus, na autoridade do nome de Jesus. Pastor, mas eu estou fazendo tanta coisa. Pois é, mas não é o quanto que eu faço, é quanto que eu creio no nome de Jesus. O nome de Jesus, ele é suficiente, ele é poderoso. O nome de Jesus, é ele que nós declaramos. Diante de qualquer situação, irmãos, declare o nome de Jesus. Eu creio no nome de Jesus. Ele venceu a morte, ele ressuscitou, ele está vivo, e eu declaro esse nome de Jesus. O nome de Jesus sobre o meu casamento, o nome de Jesus sobre o meu trabalho, no nome de Jesus sobre essa enfermidade eu declaro a cura. No nome de Jesus eu declaro esses pensamentos de morte na minha mente vão embora. No nome de Jesus eu declaro essa depressão é desfeita. No nome de Jesus eu declaro as crises no meu casamento vão acabar. No nome de Jesus eu declaro a desavença, a opressão maligna na minha casa, em nome de Jesus eu declaro que vai embora. Na autoridade do nome de Jesus sobre o meu trabalho, sobre a minha empresa, o nome de Jesus, ele tem autoridade, ele tem poder. Eu creio, Deus o fez Senhor e Rei. Eu declaro o nome de Jesus
O meu casamento vai expressar o céu na terra. Em nome de Jesus, os meus filhos vão ser abençoados. Em nome de Jesus eu vou prosperar. Em nome de Jesus eu vou avançar. Em nome de Jesus os meus parentes serão salvos. No nome de Jesus essa cidade será tomada pela glória de Deus. No nome de Jesus esse litoral vai ser tomado pela glória de Deus. No nome de Jesus nós declaramos